ao lado momentâneo, consciente que no momento não está manifestando isso, no momento eles estão bagunçando, enfim, o que for, não estão se dedicando, mas no final sim vai preponderar aquilo que eles têm na essência deles, aquilo que eles têm no subconsciente deles. Então por isso o trabalho do Rebbe Rashab sempre foi mais na questão da essência, na questão da alma, porque ele sabia que era isso que na verdade iria contar no final, porque isso, querendo ou não, viria a se manifestar em algum dia mais tarde. E isso foi então a ideia de essa ideia que nós encontramos com relação a Yitzhak e Ishmael. Eu me lembro até na minha yeshiva, né, que eu tinha na escola, que eu estudei na escola Lubavitch até os 12. E a gente era uma classe de 22 alunos. Éramos uma classe de 22 alunos. Até os 13 todos estudaram na mesma yeshiva. E aí depois 12 foram para yeshiva, eu incluso, 12 foram para yeshiva daqui. 12 foram para a yeshiva que é Tom Chet Mimim, que é considerado Tom Chet Mimim. Depois 4 foram para Petrópolis e 6 foram para Cotia, para a yeshiva de Cotia. Yeshiva de E aí, justamente, enfim... Isso por designação ou por opção? Não, isso é por opção. Não é uma opção. Porque como escola, o pessoal venham na mesma escola. Mas como yeshiva, quando já começa, enfim, né, até uma questão do menino agora está se desenvolvendo, agora já é adolescente, está se formando. Então, cada pai prefere uma certa yeshiva. Cada pai tem uma preferência de yeshiva. Então, 12 foram a Maria, 12 foram para a yeshiva daqui, 4 foram para Petrópolis e depois 6 para Yeshiva de Petrópolis e 6 para Yeshiva de Cotia. E aí justamente, eu tenho um colega, enfim, muito próximo da Yeshiva de Cotia, que justamente a gente discutia isso daqui, enfim. E ele era um menino, enfim, que se desenvolveu, Baruch Hashem, e aí não fazia sentido, né, enfim, essa frase, enfim, que o Rebbe Rashab disse que as almas eram mais especiais, enfim, que ele escolheu dedo a dedo, se a princípio, de uma certa maneira... Lá eles também estavam se destacando, enfim, Baruch Hashem bem, talvez até mais, enfim, talvez até melhor. Mas a ideia, enfim, por isso então a gente sempre acaba, enfim, conversando sobre essa ideia, mas a ideia seria que o Rebbe Rashab, pelo menos, enfim, dentro de Chabad, o Rebbe Rashab ele escolheu essa ideia de que ele sabia que dentro deles eles tinham uma, enfim, uma sinceridade, uma verdade, uma alma mais elevada, enfim, como a gente pode chamar isso daqui. Mas e que isso viria a se sobrepor no final, iria se sobrepor sobre o lado externo deles, se sobrepor sobre o consciente, e iria manifestar então esse lado mais interno e especial que essas almas tinham, que esses Bachurim tinham da Yeshiva de Tom Chet Mimim. Certo. Então a de Cotia não é? Não, Tom Chet Mimim, a Yeshiva de Cotia não é Chabad. Não sabia. A Yeshiva de Cotia, Baruch Hashem, a Yeshiva, enfim, Baruch Hashem é muito boa, enfim, graças a Deus, é uma Yeshiva que se destaca bastante. Enfim, tem... aqui no Brasil, acho que é assim, a Yeshiva que mais se destaca, certo? Enfim, alunos, Baruch Hashem, e graças a Deus. Sim, tem uma bastante... Bastante gente. Enfim, alunos que estão, como se fala, que estão satisfeitos, enfim, acho que o nível de satisfação, sem dúvida, é maior em geral. Existe um aspecto, enfim, positivo, e obviamente sempre vai ser, enfim, isso sempre vai ser discussão, alguns vão puxar para um lado, cada pai, enfim, vai ter uma certa visão de acordo com aquilo que ele acredita, enfim, aquilo que ele sente, certo? Sim, mas enfim, essa é um pouquinho a ideia que nós temos agora, que nós temos, enfim, falando assim, importante dos pequenos, que significa dizer, que a gente trouxe do Katan, né? Que é a educação desde a pessoa, enfim, desde que a pessoa ela é Katan, desde que a pessoa lá, que a educação ela começa justamente, né, não exatamente, não quando a pessoa já cresceu, mas sim na realidade justamente antes, porque é justamente o que nós queremos é colocar dentro da pessoa este sentimento. Certo.
trazendo pro aspecto espiritual, né, que nós estávamos falando, nós falamos tanto sobre a educação para pessoas menores, tanto para a educação para pessoas que elas são menores na questão de idade, e tanto para pessoas que são menores na questão de religiosidade. Uhum. Então, agora, o que seria a ideia que o Rebbe traz com relação a essa ideia? Como deve ser feito esse procedimento, né? Qual é, enfim, o processo, enfim, que é bom a gente fazer com relação à criança, enfim, tanto ao Katan, tanto materialmente falando, tanto no âmbito espiritual, que nós estávamos falando, que é isso que é um pouquinho a Parashá, ela está nos trazendo a importância da educação com relação ao Katan, e agora a gente trouxe a importância que justo quando a pessoa é Katan, aí tem uma importância, justo quando ela é pequena, e aqui no caso em idade, tem essa importância de dar essa educação, a tal ponto que, então, justo como isso daqui se manifestava, qual seria a ideia que nós temos com relação à educação, qual seria a fórmula, né? Chama assim, qual seria essa fórmula? Então, o Rebbe traz a importância de ter uma dedicação total, de ter uma imersão, vamos chamar assim, uma imersão, uma dedicação total para o menino em um certo período, para ele ter uma dedicação total e imersão total somente em Kedushá, somente em santidade. Ou seja, que como seria feito, primeiramente a importância da educação judaica desde pequeno, e a fórmula para essa educação, de acordo com essa ideia que o Rebbe nos traz, seria o menino ter um período, pelo menos, enfim, da sua vida enquanto ele é criança, dele ter uma imersão total, enfim, de ter uma dedicação total somente com santidade, somente com o lado santo. Então assim, obviamente que eu vou trazer a ideia geral, mas obviamente que não significa, enfim, cada um pode escolher, cada um pode, enfim, ter a sua opinião, e obviamente que quando a gente traz seguir outra vertente também, né? E também, enfim, o Rebbe sempre, na verdade, manifestou também diferentes opiniões para diferentes pessoas. Então, diferentes ideias para diferentes pessoas. Então, enfim, o que vai ser falado é o seguinte: não quer dizer que isso se torne uma regra fixa, enfim, uma regra que não há alteração, enfim, que não há mudança, pode, enfim, que ela é uma regra fixa, não, pode ser que, assim, obviamente, que vai de pai para pai, que vai da pessoa de mãe para mãe, daquilo que é dos pais, daquilo que eles gostariam, mas pelo menos a ideia geral vamos trazer, e que seria, o Rebbe trouxe a importância, no caso, né, do menino, ele não ter o acesso, ou não estudar, não estudar limudei chol, estudos laicos, e obviamente, a princípio, enfim, estudos laicos também, depende do nível de estudo laico também, mas enfim, aqui no caso, vamos, enfim, sem entrar muito em detalhes, mas seria ele não ter, ele até os 9 anos de idade, ele se dedicar somente a Kedushá. Até os 9 anos de idade, o menino se dedicar somente à santidade. E depois que ele já teve essa base, aí ele pode começar com seus estudos laicos. Enfim, quer dizer, é mais importante. Então até os 9 ele só vai falar hebraico. Tá bom? Não, desse ponto de vista. Certo, assim, ele só vai estudar estudos religiosos. Só vai estudar estudos religiosos. Não, mas como consequência... assim, sim, perfeito, sim. Então, pode ser também, sim, só vai falar hebraico, ou enfim, se for o caso de não falar hebraico, até poderia, talvez, enfim, falar na língua local, desde que seja assuntos religiosos, desde que esteja religião. Mas tudo bem. Enfim, pode ser um aspecto também, enfim. Mas para ele falar a linguagem local, isso já não compete ele estudar, fazer o estudo laico? Certo. Então, que é aprender a língua local, que não tem a ver com o que ele chama? Não, entendi. Sim, tem razão num nível certo. No nível hard, né? Enfim, quer dizer, no nível... Enfim, então, sim, correto. Seria então um pouco se tiver então as condições, seria realmente então ele só ter o Lashon HaKodesh, né, só ter a língua santa,
para justamente, enfim, para só ter contato então com coisas santas. Então no caso seria tanto somente estudos religiosos e tanto também com relação à própria língua em si, também, enfim, falar a língua santa, que aí não vai ter nenhum contato, enfim, com algo que é laico, que é profano, nesse período de idade. Sim. No começo, na sua idade tenra, enfim, na sua enfim, na sua juventude, primeira infância, né? Na primeira infância, ele somente ter contato com o lado religioso. Uhum. Então, tudo bem, sendo daquele que a língua também seria correto. Uhum. Obviamente que aí depende dos pais, quer dizer, talvez os pais não sabem, enfim, porque a língua é uma coisa às vezes um pouco mais avançada, num sentido que às vezes os pais não falam a língua, enfim, a língua santa, enfim, então quer dizer, língua é uma coisa que você acaba aprendendo automaticamente. Língua é uma coisa que você vai, talvez não é escrita, mas falar você acaba aprendendo de forma automática. Espontânea. Certo. Uhum. Mas você tem razão que sim, que se puder, enfim, seus pais sabem falar Yiddish, né, por exemplo, seus pais podem falar Yiddish, então melhor ainda, enfim, falar Yiddish em casa, assim, pelo menos nesse primeiro momento ele vai falar somente... enfim, aqui no prédio, porque aqui no prédio tem um monte. Não é uma crítica não, tá? Eu tô falando porque eu vejo mesmo. Sim. Mas pelo menos sim. Agora, então aí, obviamente que é uma coisa... Aí você pode me perguntar, mas o menino não vai, quer dizer, obviamente é uma coisa um pouco, por isso do jeito que eu falei, pode parecer um pouquinho assustador, às vezes, enfim, pode parecer um pouco assustador, que então ele não vai estudar português, enfim, não vai estudar as matérias laicas até os 9 anos, enfim. Então, assim, qual o problema? A vida inteira pela frente. Mas aí vai começar um pouco tarde, enfim. Até 9 anos já é considerado... mas olha o que ele vai ter estudado aí de Torá. Mas primeiramente o que é muito interessante é a importância que nessa carta, enfim, novamente eu repito, né, uma carta, enfim, que o Rebbe deu como, enfim, instrução geral, mas, enfim, é uma carta específica. Por mais que é uma certa instrução geral, mas é uma carta específica, enfim, que pode ser que para cada um, cada pai, enfim, os pais têm, obviamente, tem outras instruções, outras ideias, enfim, então não é... que eu realmente acho que o ser humano, assim, nesse período de aprendizagem, a criança, ela mesmo que, mesmo nessa condição, né? Sim. Nessa condição que a gente está trabalhando, ela vai dar o máximo para aprender, porque ela está querendo aprender, obter o conhecimento, e ela vai adquirir conhecimento, só que é do chá, né? Então, tá bom. De uma certa forma, ela vai se erguer com força nisso, e depois, quando ela for fazer os outros estudos, ela vai ter o intelecto aguçado para o raciocínio lógico, na minha compreensão, na minha maneira de ver. Tá bom. Uma coisa não anula a outra na minha maneira de raciocinar, porque a gente vê, às vezes a gente passa aqui um tempão, quando a gente estava estudando Talmud, debatendo a questão lógica, então imagina, né? Tá bom, acho que fica até mais fácil para ele estudar. Entendi. Sim. Não, por isso sim. Agora, o que primeiramente é bonito, quer dizer, então, por Rebbe, a gente poderia pensar que o pensamento seria até ao contrário, enfim, no começo, até os 13 anos, aí você pode ensinar normal, enfim, você ensina ao lado laico também, ensina ao lado laico junto com o lado santo, enfim, e a partir quando ele chega na Yeshiva, aí sim só Limudei Kodesh, aí sim só estudos religiosos e santos. O Rebbe está trazendo justamente o contrário. Quer dizer, é interessante porque, enfim, até me lembro que também tinha, enfim, esse pensamento de uma certa maneira, enfim, faz parte o que na prática é o que mais acontece também, quer dizer, o que na prática é o que mais acontece que na idade tenra, enfim, no começo, na primeira infância você dá estudos laicos, depois quando chega na Yeshiva, enfim, aí os pais tem aqueles que escolhem só seguir com estudos com estudos santos, com estudos religiosos, mas o que o Rebbe está trazendo é justamente o contrário, que na verdade até no começo você só dá santidade, até os 9 anos
você dá somente estudos santos, e aí depois, uma vez que já, depois, enfim, aí depois você seria mais adequado, enfim, fazer dessa maneira, em que no começo, na verdade, da infância, que é o que vai definir mais a criança, pelo resto da sua vida, né? Enfim, hoje em dia, acho que, enfim, pesquisadores, enfim, né, de educação, em geral se fala que aquilo que a pessoa se torna, em geral, é aquilo que ela foi, enfim, programada nos primeiros 7 anos da sua vida, nos primeiros 7 anos da vida dela. Enfim, quer dizer, a psicologia também fala bastante disso. Então, quer dizer, a ideia a importância que está havendo nesses primeiros anos de vida, que, por assim dizer, eles vão decidir, e obviamente que o ser humano sempre pode mudar, quer dizer, então, sem dúvida, o ser humano sempre pode depois estar mudando, só que, por assim dizer, se ele, enfim, não mudar, enfim, porque para 95% daquilo que ele vai fazer vai ser algo que, de uma certa forma, ele foi programado, enfim, ele foi aquilo que ele foi formado nesses primeiros 7 anos. Aqui a gente trouxe 9 anos. Então, enfim, os primeiros 7, 9 anos da vida tem uma influência, um impacto, um efeito enorme sobre aquilo que a pessoa vai ser no decorrer da sua vida. Pelo menos 95%. Ele tem 5%, enfim, ainda de consciência para poder fazer a mudança, que ainda sobra, na verdade, o livre-arbítrio dele poder fazer a mudança. Mas quer dizer que sim, existe a ideia da importância daquilo que a pessoa está sendo formada no começo da vida dela. Sempre pode se mudar, sempre, mas como a gente falou, 95% vai ser, na verdade, aquilo que ela está programada, e 5% vai ser a decisão realmente dela, se ela realmente quiser fazer alguma mudança. Uhum. Então, assim, quer dizer, isso é que está nos ensinando, muito interessante, enfim, que é justo o contrário, que no começo da vida é quando você tem que dar somente o Limudei Kodesh, a parte santa, e depois, quando já chega na parte consciente, enfim, aí, vamos falar assim, seria, num certo aspecto, seria menos, não teria tanto efeito, não teria tanto impacto, não teria tanta influência, ter outros estudos também, uma vez que ele já está na base, na essência dele, ele já está bem profundo a santidade, enfim, o lado religioso, o lado da essência já está, o lado santo já está bem na essência dele, já está bem marcado, né? Então a ideia seria colocar no subconsciente da criança essa Kedusha, essa santidade. E por isso então a importância de no começo da vida você dar essa educação só judaica, enfim, só religiosa, e depois você não teria tanto. E é muito interessante porque, quer dizer, uma visão bem essa diferença, enfim, que haveria em definir a essência. Exatamente, enfim, definir a essência daquilo que a pessoa vai ser. Então, aqui, por isso, então, no começo é o que tem que dar mais importância, depois, então, talvez teria menos impacto, menos influência sobre a pessoa. Define mesmo, né? Lembra que outro dia a gente estava falando, nós estávamos comentando sobre os países, sobre os países aos quais nós tínhamos ido e tudo mais, sim, e as diferenças de como nós nos sentíamos lá e tudo mais, e que no Brasil, quando volta, a gente se sente mais confortável. Isso tem total a ver, porque sim. É o local onde você cresceu, sim, e passou esse primeiro período, né? Então, definiu a essência. Vai falar lá pro francês que aqui no Brasil que você se sente em casa melhor. Vai falar pro alemão ou lá nos Emirados Árabes, no Japão, em Nova York, que não, aqui no Brasil que você vai sentir em casa. Não vai sentir, é a mesma coisa. É a mesma coisa que a reflexão de Isaac está trazendo, porque se você traz o que leva, né, Yuré, porque sim, se você traz para a criança a sensação de conforto e de casa, né, de estar familiarizado, então ele sempre vai enxergar aquilo ali como natural. Aquilo ali para mim é conforto, é lazer, é me sentir à vontade, né? Sim. Então faz total sentido. Já ao contrário, né, pegar e fazer a partir dos 13 e tudo mais, aí talvez você vai encucar também, tudo mais, você vai aprender, mas a essência tem que vir desde pequeno mesmo, né? Mesmo que seja numa menor proporção, digo, né? Sim. Exato, sim, perfeito. Quer dizer, as pessoas poderiam pensar, enfim, quer dizer, o ensinamento
Quando a pessoa criança não está tendo muita diferença, o que ela tá aprendendo, enfim, mas quando ela cresceu, aí que ela está entendendo, aí realmente vai fazer diferença. Mas eu acho que exatamente, de forma alguma. Não... Muito importante, muito importante. Acho que por isso que o Rebbe, ele falava tanto, né, das crianças, da educação. Nossa, ele falava muito da educação, sem né? Dúvida, sim. Acho que chegou até a se reunir com o sim. presidente norte-americano, né, para poder pedir que fosse priorizada a por isso educação. o dia 11 de Nissan, né, que é o dia do aniversário do Rebbe nos Estados Unidos, é o dia da educação. Sim, exato. Muito bom. Sim. E é interessante que, na verdade, é tão importante essa ideia da educação, que o Rebbe traz que tanto tem até a ver com a festa de Shavuot, que a festa de Shavuot, ela é tanto o dia de Moshe Rabbeinu, que recebeu a Torá, e tanto o nascimento o falecimento de David HaMelech e Baal Shem Tov. David HaMelech e Baal Shem Tov e Moshe Rabbeinu. E os três, o Rebbe traz que primeiramente eles trabalharam com educação. Enfim, eles eram pastores. Moshe Rabbeinu e o rei Davi eram pastores. E o Baal Shem Tov, ele era auxiliar de professor de crianças. Então, os três, primeiramente, trabalharam com a educação das crianças, enfim, pastor significa a ideia da educação, antes de se tornarem grandes sábios, enfim, grandes mestres. Mestres ilustres. Por quê? Justamente por causa dessa importância que a educação ela tem, enfim, que antes deles crescerem e se tornarem quem eles se tornaram,